Alô, galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 8 falando sobre constantes em C#, tá legal? Então a gente vai falar hoje sobre constante, como declarar uma constante e como utilizar uma constante em nossa aplicação. Bom, pessoal, o conceito de constante é o quê? Constante é uma variável imutável, tá? Imutável. Uma variável imutável é algo que não se altera, tá? É algo que não pode ser alterado. É algo que você não consegue alterar. Então, imutável, algo que você não altera, tá legal? E constante é uma variável que você não pode alterar. Você simplesmente declara ela e uma vez declarada, em qualquer lugar do site, você não pode alterar. Do site, ou aplicação, ou qualquer programa que você estiver desenvolvendo, tá? Então, lembra, toda vez que você criar uma constante, é um valor que você nunca mais vai alterar, tá legal? Bom, no C#, a gente tem ali algumas formas de declarar constantes, tá? E a forma é, primeiro, você define qual que é o seu local, bem parecido lá com as funções, lembra como a gente cria as funções lá, né? Então, dessa mesma forma, você cria as constantes. Primeiro, vem o local, e o que é o local? Public, private, protegido, internal e assim vai, tá? Depois, você vem a palavrinha reservada, chamada const, tá? Const de constante. Então, essa palavrinha reservada aqui é obrigatória quando você está declarando uma constante. Depois, vem o tipo dela, né? Aí o tipo da variável da variável, né? Se ela é inteira, se ela é string, se ela é booleano e assim vai, tá? Então, o tipo da variável, né? Depois disso, o nome que você vai dar para ela, tá? No meu caso aqui, ó, eu dei um exemplo de tipo saída. Esse é o nome que eu dei para a minha variável constante. Logo após disso vem o sinal de atribuição e o valor inicial que você vai dar lá para sua constante, tá legal? Então, lembrando, o local, a palavra reservada chamada const, depois o tipo, depois o nome da constante igual, que é a atribuição, o valor que você quer colocar para sua constante, tá legal? Então esse aqui é um exemplo na linguagem C#, como você faz isso. Public const int tipo saída igual a 1, que é o valor que eu estou colocando. Uma vez que eu setei esse valor 1, esse valor fica imutável. Eu não altero mais esse valor na minha aplicação. Só altero se eu derrubar o meu programa, fazer as alterações, compilar o meu código de novo e aí executar. Aí eu consigo mudar esse valor. Mas quando a aplicação está em runtime, ou seja, tempo de execução, esse valor aqui não pode ser alterado. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma aplicação e você definiu uma variável constante, e aí no meio da sua aplicação você tem um while lá que você vai tentar usar essa variável constante e mudar o valor dela. O que vai acontecer? Sua aplicação vai dar erro e vai fechar o programa, ou seja, sua aplicação ficará com bug, tá? Sua aplicação ficará com erro. Então, por isso, é muito importante prestar atenção quando você está falando aí de constantes, né? Então, variáveis constantes. Tá. Uma coisa que muda de quando você está declarando uma variável constante e de quando você está declarando um método ou uma propriedade, né, uma função ou uma variável propriedade de uma classe, a coisa que você muda é o quê? Nota que aqui eu não tenho a palavrinha static, tá? Lembra lá quando você está criando a função que você coloca public, static ou você não coloca o static? Lembra disso? Static eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente em orientação a objeto. Mas é importante saber que quando você está criando uma função, você pode colocar o static. Porém, quando você está criando uma constante, a palavra static não existe, tá? Por que ela não existe? Porque automaticamente, quando você cria uma função que ela é uma constante, ela automaticamente é imutável e ela se torna estática. Ou seja, é um valor que você não vai poder alterar depois, tá? E você pode acessar por qualquer lugar, independente da instância, tá? Independente se você vai criar uma nova instância ou não, tá legal? Isso em orientação a objeto vocês também vão entender, tá? Mas não vai a palavra na constante, porque ela não pode ser estática, pois ela já é naturalmente estática, tá? Então ela já é naturalmente estática. Tá legal? Gente,
a forma como você vai declarar, né? O design do seu código, tá? Então, o design do seu código em C#. Quando você vai declarar uma variável constante, você tem vários tipos aí que eu já encontrei no mercado, tá? O tipo utilizando uma mistureba, que seria talvez um Pascal Case com um Camel Case, tá mais parecido com capitalize isso daqui com o underline, tá? Então essa é uma forma que alguém cria uma variável, então public const int essa variável igual ao valor de 1, por exemplo. Então a pessoa criou essa variável aqui, mas o padrão que ele colocou sem padrão. Por quê? A primeira foi maiúscula, colocou aqui com underline para separar e o resto aqui foi minúsculo, tá? Isso daqui é um padrão que não existe de código, tá? Aí você tem os outros padrões, você tem o padrão Pascal Case, tá? Então esse aqui é o padrão Pascal Case. Esse é padrão válido para você criar classe, criar funções, criar algumas propriedades, porém não é um padrão válido para você criar constantes. Então, gente, constante com Camel Case, com Pascal Case, não é tão legal, tá? Para quem não sabe o que é Pascal Case, também tem uma aula que eu criei sobre Pascal Case, vocês podem procurar essa aula lá no Torne-se um Programador, tá? Sobre tipos de constante, tipos de variáveis, então lá você vai conseguir entender o que é essa aula sobre capitalizers, né? Bom, enfim, esse tipo de declaração que é a primeira maiúscula, o resto minúsculo, a segunda maiúscula, o resto minúsculo e assim vai, é denominada como Pascal Case, e esse Pascal Case aqui não é o ideal para você criar uma variável constante, tá? Tem gente que cria variável constante assim, não há um problema, porém não é um padrão, tá? Então em todos os códigos as pessoas não costumam fazer assim. Então se você desenhar o seu código, se você criar uma função dessa forma, você pode ter certeza que um outro programador vai alterar colocando isso num padrão que todo mundo utiliza, tá? Outro que muita gente costuma utilizar é o underline ou underscore. Também não é utilizado para a criação de uma constante, tá? Na verdade, o underscore nem é utilizado no C#, tá? Mas assim, você pode criar variáveis constantes assim, porém não é o ideal, tá legal? Outra que a gente tem também é o Camel Case, né? Que é tudo minúsculo no primeiro e a primeira maiúscula depois, né? Das próximas palavras que vem. Também não é o ideal para se utilizar para criar constantes. Eu prefiro utilizar o Camel Case quando eu estou criando métodos ou propriedades privadas, quando eu estou fazendo alguma coisa em C#. Porém, gente, não se usa dessa forma para você criar ali uma constante. Uma forma que eu já vi que muita gente utiliza é o quê? Tudo maiúsculo, ou seja, tudo uppercase ou uppercase, tá? Que é o nome da variável constante toda maiúscula, tá? Então, constante e inicial tudo junto. Esse jeito aqui, muita gente utiliza, tá? Ele é válido, então desse jeito aqui você pode utilizar, né? Você pode utilizar, porém, ele fica um pouco confuso para ler, tá? Então se você olhar aqui, ó, constante inicial, tá tudo junto aqui, ele fica um pouquinho ruim para ler. Então o ideal que eu acho, o melhor dos mundos, é você criar dessa forma. Constante, tudo maiúsculo, underline, inicial, maiúsculo. Então esse seria o nome ideal para uma variável constante sua, tá? Então se você notar aqui, ó, eu criei desse jeito, tipo, tudo maiúsculo, underline, saída, tudo maiúsculo. Ou seja, esse é um modelo ideal para que você possa criar ali a sua constante. A maioria das linguagens que eu já trabalhei, quase todo mundo utiliza esse padrão aqui para constante. Por que que isso é importante? Porque quando outro desenvolvedor for olhar o seu código, ele vai bater o olho e vai entender que aquilo ali é uma constante. Não necessariamente ele vai ver a declaração. Às vezes você está usando essa variável no meio do seu código. E aí alguém pegou o seu código para dar manutenção e viu essa variável. Ele vai olhar e vai falar assim, ué, da onde que saiu essa variável? Quando ele vê que está tudo maiúsculo, underline, o resto tudo maiúsculo, ele vai entender que isso é uma constante, tá? Lembrando, gente, uma coisa muito importante. Se você só tem uma palavra, se a sua variável constante é só tipo, você não precisa do underline e o resto, ok? Você só precisa colocar o underline se você quer separar. Então, tipo, casa, cor, verde. Então, você criaria ali uma constante, casa, underline, cor, underline, verde, tudo maiúsculo separado por underline. Assim a pessoa vai entender que aquilo ali é uma constante, tá? É uma constante sua. Bom, pessoal, então isso é o conceito de uma constante. Agora a gente vai lá para o computador e eu vou mostrar para vocês na prática como criar uma constante no C#. Vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? Já aqui no computador,
Então a gente vai acessar lá o nosso ambiente do C#, né? Então aqui no C# a gente já tem como mexer ali e criar em algumas constantes. Para quem não sabe, esse aqui é um programa que a gente vem fazendo durante as aulas de C#, então eu tenho ali algumas funções que eu já mostrei para vocês, ok? E eu parei aqui nessa função de ler arquivo, né? Então agora, gente, eu vou criar uma constante aqui, tá legal? Então lembrando, a constante que eu vou criar, ela vai ser pública, porque eu quero que todos acessem, então public, ok? A palavrinha reservada, const, o tipo da minha variável inteira, e aqui eu vou colocar o nome da minha variável como saída, ó, saída, underline, programa, ok? E vou dar o valor dela de 1, tá legal? Então eu criei uma constante aqui, tá? Para que eu usaria uma constante? Imagina, gente, que a gente agora vai ter aqui, teria um menu, tá? E esse menu teria ali algumas opções para o nosso console, falando assim, ó, digite uma opção para você entrar no programa ou uma opção para você sair do programa. Como que eu faria isso? Eu criaria aqui um while, ok? Enquanto verdadeiro, certo? True aqui. Para ele entrar o quê? Num loop infinito. Quando eu faço isso daqui, gente, ele entra num loop infinito, mostrando uma mensagem para mim. E aí eu vou colocar aqui, ó, console.writeLine. E aí nesse writeLine eu vou colocar uma mensagem, ok? Então eu vou colocar uma mensagem aqui. Digite 1 para sair do programa, ok? Ou melhor, ao invés de eu digitar 1 para sair do programa, eu vou concatenar com a minha constante, tá? Porque eu quero que ela seja o sair do programa, tá legal? Então, saída, programa. Então, utilizei a minha variável constante, tá? Ponto e vírgula. Nota que olha só como ficou muito mais simples a leitura, né? Saída, underline, programa, tá? E aí agora eu faço o seguinte, se, ok? If, saída, programa, for igual. Na realidade, antes de fazer o saída programa, eu vou criar uma variável aqui inteira e vou colocar o nome aqui como valor, ok? E esse valor eu vou jogar o que o usuário digitar. Então, console.read, então eu vou ler o que o meu usuário vai digitar, ok? Deixa eu colocar somente o read. Ok, depois que eu fiz isso daqui, eu vou converter isso daqui para inteiro. Então, eu acho que ele já retorna aqui como inteiro, já retornou como inteiro. Tá ok, já serve para mim. Então, se sair da programa for igual a valor, quer dizer que eu tenho que sair do meu looping eterno, né? E aí, qual o comando que eu faço para derrubar o looping? Eu posso utilizar o break, ok? Então, isso daqui ficaria um programa para enquanto eu não digitar o 1, ele não sai do meu while, ok? Eu vou colocar aqui um debugger para a gente depurar e ver como que vai ficar, ok? Vou compilar o meu código para ver se vai dar erro. Não deu erro. Agora eu vou dar um start. Ok. Dei um start. Entrou no meu programa. While true. Então ele vai entrar dentro do meu looping. Entrou dentro do meu looping. Ele vai me dar a mensagem na minha tela. Então, a mensagem na minha tela. Ok. E agora, próximo passo, ele vai mandar ler o que eu tenho para digitar. Então, mouse parado. E eu vou digitar alguma coisa. Eu vou digitar aqui 3 e vou dar um Enter, ok? Ele cai lá no meu console de novo, e aí eu vejo aqui o que tem no meu valor. O meu valor tem 51. 51 provavelmente é o char ou o keycode do meu teclado. Ou seja, não vai funcionar porque ele não leu o arquivo e sim ele leu a tecla que eu digitei do meu teclado, o code do meu teclado. Então, esse comando read não vai servir para a gente. Eu vou utilizar o readLine e vamos ver que resultado que ele vai dar. ReadLine. Ok. Então, vou compilar novamente o meu programa e vamos ver se ele vai dar o resultado esperado agora. Está compilando aqui ainda. Vamos esperar. Ok, ele deu erro. Deixa eu ver qual que foi o erro. O erro que ele deu aqui é que ele não conseguiu converter uma variável string para uma variável inteira. Tá legal? Então agora a gente converte isso. Então int.parse,
a gente consegue converter um string para um inteiro, tá legal? Então, feito isso, vou dar um play novamente e vamos ver o que vai acontecer com o meu programa. Então, ele está aqui fazendo o request, compilando, foi, tá legal. Agora ele foi, entrou aqui dentro do meu while, indo para o próximo, deu a mensagem na minha tela, mandou ler alguma coisa que eu vou digitar. Ok, agora eu vou digitar 2, ok? Dei um Enter, agora eu vou ver o que deu no meu valor deu 2, ok? Saída é igual a programa? Não é igual a programa. Então o que ele vai fazer? Vai voltar para o while. Ele é true, ele entra no while. Vai fazer a pergunta de novo para mim, e aí se eu digitar 1, ele sai do meu programa porque ele vai entrar no if, ok? Então, digitei 1 agora, ele vai verificar se o saída é igual a valor, ele é igual a valor, e ele dá um break saindo ali do meu while, e depois executando a função ler arquivo, fazendo tudo aquilo que eu queria antes, tá legal? Bom, então, gente, esse daqui é um exemplo de como usar ali uma função, né? Não, uma função não, uma variável constante, tá? Notem, gente, que aqui eu criei com aquele nome que eu falei para vocês, que é o nome que eu acho ideal. Eu poderia ter deixado tudo junto assim, só que ele fica muito ruim para você ler desse jeito. Fica sair de aprovada a programa, fica meio estranho, né? Se você coloca o underline, a leitura para outras pessoas que vão entender o seu código vai ficar melhor, tá? E aí as outras coisas que eu falei para vocês por exemplo, se fosse assim, ó, saída, e aí programa. Normalmente alguém acha que isso daqui é um método ou uma classe. Então uma constante desse jeito fica meio estranho, não fica legal no C#, tá? E a mesma coisa se você colocar assim, ó. Ele fica aparecendo como uma variável privada ou alguma outra variável que você criou. Ou se você colocar underline, que é um jeito que nem é utilizado no C#. O jeito mais ideal para se declarar uma constante é dessa forma aqui, tá? Legal, olha uma outra informação que acontece quando você declara uma função, uma variável constante e você tenta ali alterar o valor dela. Ó, eu vou tentar colocar o valor 2 aqui agora. Quando eu tentar compilar o meu programa, ele vai tentar compilar. E ele não vai obter sucesso, ok? Por que ele não vai falar? Ele vai falar que você não pode alterar o valor de uma propriedade que não pode ser alterada, né? Então, ele não deixa você alterar a constante porque ela é imutável, tá legal? Então, para isso serve uma constante. Para isso serve esse nome const aqui, tá legal? Bom, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Para que serve uma constante, né? Então, eu vou salvar esse programinha do jeito que eu fiz aqui. A gente vai ficar por aqui então, e aí na próxima aula a gente vai entrar no assunto de programação funcional, tá legal? E aí no assunto de programação funcional a gente vai continuar com esse programinha que a gente fez em console, com o menuzinho, chamando todas as nossas funções que a gente já criou ali nas aulas anteriores, fazendo um programa com a programação funcional, tá legal? Bom, pessoal, vejo vocês então na próxima aula, fico por aqui e até mais. Boa, pessoal, boa, tá ficando legal, essa aula foi boa, tá? Essa aula consegui gravar e mostrar muita coisa de interessante para vocês sobre constantes, acho que vai ajudar muito na vida de vocês. Prestem atenção em todas as aulas e prestem atenção nessa aula aqui também, tá joia? Se vocês tiverem dúvida em algum assunto que eu falei, que vocês não entenderem, procure sobre esse nome que eu falei justamente no site do Torne-se um Programador, que provavelmente você vai achar alguma coisa correlacionada com aquele assunto que você não entendeu, tá legal? Até mais!